Fala pessoal, Franklin aqui da Genesis Car Service, tudo bem? Diagnóstico de hoje aqui, ó, Toyota Yaris, tá? 157 mil quilômetros, o cliente está com esse carro desde os 30 mil quilômetros, né? Então praticamente um carro aí que estava novo na época, né? E o cliente reclama que esse carro começou a falhar, né? Ele percebeu que foi no abastecimento, quando ele percebeu, mas sempre ele usa o mesmo tipo de combustível, no caso era sempre etanol. Depois da falha, ele falou assim, vou colocar gasolina para ver se melhora e tal, né? E aí o carro permanece com um problema, falhando, a marcha lenta tá baixa, tá quase morrendo, né? Então a dica de hoje vai ser um diagnóstico para os clientes também, para os entusiastas e mais para os colegas também que tá na área aí. Porque a gente vai explicar a importância da entrevista com o cliente, né? O cliente é o primeiro contato que nós temos com o diagnóstico do carro, é o cliente, é saber quando, como, se com motor frio, se depois que roda um tempo, já depois de aquecido, se é quando passa em subida, se em descida. Então, todas as informações que o cliente puder nos passar, nos ajuda no diagnóstico. Ou seja, o primeiro contato de um problema de falha, qualquer outra coisa de barulho, é a informação que o cliente nos passa, tá bom? Então, esse carro está falhando, teve mudança de combustível e tal, a gente vai explicar aqui o que nós identificamos e como que a gente identifica isso através de parâmetros, tá? Não só códigos de falha. Vamos lá? Vou entrar aqui no carro aqui, a gente vai mostrar para vocês. Vamos lá. Primeiro contato aqui agora, o segundo contato, aliás, né? Primeiro é o cliente, a gente conversa, pergunta o que está acontecendo, a gente vai aqui agora procurar códigos de falha. Por quê? No painel aqui, ó, mostra mais próximo aqui, ó. Já tem luzes de injeção, né? A gente já, mesmo funcionando no carro, ó. Então o cliente ele veio aqui a primeira vez para fazer o agendamento, né? Só com a luz da injeção acesa. Agora a luz da injeção está acesa direto, tem hora que fica piscando. E as luzes de controle de estabilidade, luzes de advertência, luzes de colisão, né? Também está aceso, enfim. Pode ser que sejam tudo consequências, né? Então, vamos só ligar a chave do carro aqui. Vamos para o segundo contato, que é o aparelho de diagnóstico, que a gente chama de scanner. No módulo do motor, então ele já falou para nós aqui, ó, temos falha P0301, tá? Esse código ele é universal, tá, gente? P, que é de powertrain, que é pertencente à parte de motor, e o 0301 é primeiro cilindro, 02 segundo, 03 terceiro e assim vai. Se o carro for 6 cilindros, vai dar um 06, por exemplo, né? Então ele já falou para nós que tem primeiro cilindro e segundo cilindro é o problema, tá? Então, o que a gente faz aqui agora? Então nós temos um diagnóstico que não pode ser só baseado em código de falha, né? Então a gente precisa agora ver os parâmetros para saber se esse primeiro e esse segundo cilindro não estão trabalhando o suficiente, ou trabalhando corretamente, né? Pode ter alguma deficiência, alguma redução ali de trabalho, vela, bobina, se for cabo no caso, né? Se for um bico injetor, né? Então vamos lá. A gente vai agora selecionar aqui os parâmetros, que são o fluxo de dados, né? Vamos selecionar aqui falha. Ele vai me separar aqui os 4 cilindros, né? Vou separar também aqui a sonda lambda. No caso aqui é uma sonda lambda banda larga, então ela trabalha com corrente, né? Não é uma sonda que trabalha rico e pobre, né? Vamos selecionar esses parâmetros aqui. Então tem os 4 cilindros, eu quero saber a falha em tempo real em todos eles, né? E vou dar partida. Ó, notem que o primeiro cilindro, dá para aparecer aí, ó? Vou aproximar mais aqui, ó. Primeiro cilindro, ó, ele tem uma contagem de falhas, ó. Segundo, terceiro e quarto, ele está normal, 0 falhas. E o primeiro está lá em tempo real, 15, 20, assim vai. Depois ele faz um ciclo, fecha novamente e começa do 0. Geralmente ele vai até 100. Tá vendo lá? Aí vocês podem ver que lá no início tinha falha nos 2 cilindros, primeiro e segundo. Mas por quê? A gente fez o quê? Um teste cruzado. A gente inverteu os sistemas de bobina e vela para o segundo cilindro para saber se ele ia migrar, se ele ia mudar de posição. E ele mudou. E agora nós devolvemos a vela e a bobina para o primeiro, né? A gente descobriu que tem uma falha ali na vela de ignição. Aí, qual que é a importância agora de ter falado com o cliente? Porque o carro está com 157 mil. O cliente tem um carro desde os 30. E eu perguntei se já fez algum serviço de parte de ignição, vela, bobinas, limpeza de injetores. Ele falou, nunca fiz nada. Então ele nunca trocou vela desse carro, né? Então um carro de 30 mil para 157 mil, então essa vela de ignição, ela já está com problema. A gente já viu, por que eu estou falando isso? Porque visualmente a gente tirou ela fora. Eu vou tirar ali fora novamente e vou mostrar para vocês
que ela está visualmente com corrosão, né? O cliente só usou etanol todo o tempo, então o etanol tem uma quantidade de água, acabou ajudando, contribuindo para essa corrosão, a oxidação, e os sistemas de ignição ali, de centelhamento, acabou danificando, e aí está gerando uma resistência. A centelha não consegue chegar do outro lado, né? E acaba dando esse problema. Outro parâmetro que é legal a gente identificar, aqui é para identificar falha, certo? Tá falhando, beleza. Já sei que tem alguma coisa no primeiro cilindro. Então pode ser bobina, pode ser cabo, se for cabo, pode ser vela, injetor, pode ser válvula de admissão, válvula de escape, pode ser comando, pode ser fora de ponto. Aí já é a parte mecânica, né? Mas visualmente já vimos que o defeito é vela. Beleza. Tem um parâmetro legal também que é a corrente da sonda lâmina, o sensor de oxigênio. Qual que é a regra? O fator lambda, ele tem que ser próximo de 1. Certo? Então aqui seria 1, aqui é 0,035, 0,41. Então 1,000 seria 1 volt. Então o fator lambda ideal é até 1 volt. Então tudo que for sem sinal aqui na frente é positivo. Quando tem sinal está negativo, lógico. Mas quando não tem sinal ele é positivo, quer dizer que a mistura está muito pobre, ou seja, ele está querendo aumentar para enriquecer essa mistura, para melhorar, ou seja, ele está injetando mais combustível. Quando a mistura está muito rica, aparece um sinal negativo, ou seja, tem muito excesso de combustível por algum motivo, um bico injetando a mais, ou algum sistema que não está queimando esse combustível, ele tende a mudar esse valor, né, e ficar negativo. A gente vai provocar aqui uma mistura pobre só para vocês entenderem. A gente fala no motor agora, eu vou desligar uma entrada de ar, né, uma recirculação de gases ali do motor, que vem do tanque para o motor, e esse número vai aumentar. Por quê? Porque o sistema já entendeu que tem ar entrando demais, e vai falar o quê? Injeta mais combustível para corrigir. Então aqui a gente vai colocar isso só para vocês entenderem como é que funciona a memória, os parâmetros do carro. Então vamos provocar uma falha agora, para esse valor aqui subir, e vocês entenderem como que é a correção que o motor faz. Aqui ele está em 0,039, 40, certo? Então a gente vai aqui agora no motor, vamos provocar uma falha. Eu vou tirar uma mangueira de circulação de gases que vem do tanque, né, pro motor. O motor vai até mudar um pouquinho, ó, ficou mais acelerado. A gente vai lá agora de novo no scanner. Ó, viu que o valor aumentou? Ó, ele está 0,129, 137. Por que isso? Porque a central do carro identificou o quê? Ó, a estequiometria, que é a relação ar-combustível, está fora do padrão. Então ele está dizendo assim, ó, tem muito ar passando por mim, e aí eu preciso mandar mais combustível para fazer com que queime, né, que funcione isso corretamente. Porque senão ele vai dar ou muito excesso ou falta. Por que isso aí? Porque na natureza, como é que funciona a natureza? O fogo ele precisa o quê? De um comburente, que é a madeira, o papel, né? E aí ele precisa do quê? De oxigênio. E o fogo. Então se eu não tiver oxigênio suficiente, o fogo não produz. Então o fogo se apaga com a ausência de oxigênio. No motor é a mesma coisa. Então eu provoquei uma quantidade de oxigênio excessiva, ele aumentou, a central já entendeu que tem um problema e falou assim, ó, manda mais combustível para corrigir esse problema. Então ele vai fazer a melhor estequiometria para que esse carro continue funcionando. São estratégias, né, de uma central eletrônica em qualquer outro carro. Aqui é só um exemplo porque é uma sonda lambda do tipo banda larga. Então ela trabalha com corrente de dados, com bombeamento, né, bombeamento de corrente para poder ajustar. E a gente sente alguns sintomas, por exemplo, o carro produz um cheiro de queima irregular, porque o combustível está queimando fora do tempo, né? Porque o carro está tentando criar estratégias para melhorar. Agora eu vou instalar aqui novamente, ó. Nota de novo aqui, ó, ele aumentou mais um pouco, 0,200. Fica filmando aí que eu vou encaixar lá de novo, ó. Vou colocar novamente. Aí, ó. Agora ele foi para negativo, porque ele já entendeu que teve um fechamento do ar, e aí cai para 0 e estabiliza novamente. Né? Então, dentro de 1 volt, 1,000 seria a estequiometria, ou seja, fator lambda ideal. Ele está um pouquinho fora porque nós temos um problema de ignição, a vela não está funcionando, e aí ele está tentando fazer correções, mas quando a gente colocar a vela, ele vai voltar ao normal. A gente vai tirar agora aqui a vela que está com problema, né?
Ó. Se der para chegar mais perto aqui, ó. São originais ainda denso do carro. Essa é a vela que está apresentando problema. Você vê que a coloração está diferente, ó. Ela está bem enferrujada, ó. Essa seria uma que estaria mais ou menos, né, que está funcionando. Ela é mais esbranquiçada, tá vendo? E essa aqui, ela enferrujou com o tempo, né? Rodou muito tempo no etanol. Oxidou, gera resistência, ó. E aí o centelhamento não consegue vencer esse espaço aqui, ó. Nesse meio. E aí começa a gerar os encurtamentos, né? Começa a encurtar, começa a ter fugas. Não consegue vencer, o combustível não queima, né? E outra coisa interessante também, como o combustível não estava queimando o suficiente, a outra coisa que acontece, outro dano que é causado, aqui é uma peça causadora do problema e ela acaba gerando um problema em outro lugar, que seria o quê? Como o combustível não está queimando o suficiente, o combustível tem que pulverizar dentro do sistema na câmara de combustão. Então a parte do combustível acaba passando líquida. E esse líquido vai para onde? Para dentro do óleo do motor, porque ele vai para a câmara de combustão, não queima. E aí quando você tira aqui a vareta, acontece até das vezes de aumentar o nível de óleo, por quê? Porque está entrando combustível e o cheiro de combustível fica bem nítido aqui. Fica bem volátil, a gente consegue sentir o cheiro de gasolina dentro do óleo. Então tem que se trocar agora sistema de ignição, velas e bobinas e trocar o óleo também. Por quê? Porque todos aqueles gases que está aqui dentro vai gerar recirculação, ele vai voltar para o sistema de admissão para queimar, porque todo carro tem sistema de controle de emissões, só que esse óleo está o quê? Cheio de combustível. E aí esses gases vão começar agora o quê? Gerar uma mistura rica também no sistema da sonda lambda. Ela vai fazer uma leitura errada, você vai achar que está com defeito, mas não está, é o próprio óleo contaminado. Entendeu? Então, fica a dica aí de hoje. Mais uma dica aí de parâmetros de leitura, não é só diagnóstico com base em código de falha, tem que interpretar, tem que ter o scanner para saber realmente quem está deixando de funcionar corretamente através dos dados que são informados pela central.